vocês, dentro do sistema nervoso, é em relação ao estímulo da dor, ou seja, reflexo. Aí que a gente tem, por exemplo, teorias dentro de uma das técnicas que eu acho extremamente interessante, que é a reflexologia, que é o ponto-chave, então, da acupuntura sistêmica e da auricular, que vai ser o foco de vocês, tá? Então, assim, falando sobre o estímulo da dor, quando a gente fala do estímulo da dor, enfim, é importante saber, isso que eu comentei com vocês, que a dor, geralmente ela é gerada a partir do sistema nervoso periférico, né? E a partir desse estímulo do sistema nervoso periférico, ele vai enviar sinais para o sistema nervoso central, né? Então, automaticamente, o sistema nervoso central vai liberar esses neurohormônios e também a resposta para o processo da dor, certo? Então, assim, professora, mas o que que eu vou relacionar? Por que que eu tenho que aprender fisiologia da dor se o foco aqui é a parte da auriculoterapia? Então, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre algumas lendas dentro do surgimento da acupuntura. Uma delas é que estava lá um soldado chinês durante a Guerra da China, ele estava indo lutar, porém ele estava com muita, mas muita dor de cabeça. Até que ele levou uma flechada no pé. Automaticamente, a dor de cabeça parou. São lendas da acupuntura, certo, pessoal? Então, automaticamente, essa dor de cabeça parou. E aí aí surgiu as questões, né? Surgiu a questão, como? Como que a dor de cabeça parou a partir de uma flechada no pé, né? Então, assim, a medicina chinesa, ela existe há mais de 5.000 anos. Como eu sempre comento, né? Vou estar sempre reforçando. Há mais de 5.000 anos, a gente não tinha, nem existia a ideia do que era o conhecimento da anatomia, fisiologia, que dirá neurofisiologia. O que os chineses se baseavam? Na dor. Então, o que eles faziam? A partir de um paciente que sentisse dor na China, há mais de 5.000 anos, então o terapeuta, né, chinês, né, hoje a gente entende como terapeuta, mas naquela época eles denominavam, enfim, como se fosse gurus, talvez, mas não tinha uma denominação, porque não existia o termo científico, ciência, enfim. Mas eles iam apalpando pontos. E a partir desses pontos, quando a dor passasse, eles relacionavam aquele ponto com aquele tipo de dor. Hoje em dia, a gente entende que é sistema nervoso periférico que envia comando de ação para o sistema nervoso central, né? Então, se você estava com dor de cabeça e você leva uma dor, e você leva uma flechada no pé, né? Como eu acabei de falar ali, então o pé está relacionado ao sistema nervoso periférico. Automaticamente ele vai enviar o comando de dor para o sistema nervoso central que vai identificar, né? E aquela dor de cabeça, né, vai ser menor do que aquela dor aguda que está acontecendo naquele momento, né? Então, o limiar de dor vai ser maior. Então, por ter um limiar de dor maior, então o sistema nervoso, ele capta aquela dor e ele entende que aquela é a dor do momento, certo? Então, isso é estímulo da dor. Então, a partir disso, hoje em dia, existem estudos científicos e evidências dentro da medicina tradicional chinesa, ou seja, da acupuntura. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse mecanismo que é o reflexo da dor. Então, o que que é dor, pessoal? A dor, definição, né? Então, a Associação Internacional para Estudos da Dor, ou seja, a IASP, define dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, né? Associada ou não a uma lesão tecidual, ou seja, pode gerar uma lesão ou não. Então, uma experiência sensitiva, emocional desagradável, associada ou não a uma lesão tecidual real ou potencial. Ou seja, pode acontecer uma dor, a gente leva uma beliscadinha, a gente vai sentir uma dor, mas vai ser uma dor que vai passar, não vai gerar uma lesão, claro, dependendo, né, da força que foi utilizada. Mas pode ocorrer em dores que são associadas a lesões também, né, que envolvem traumas, processo inflamatório e tudo mais, tá? Então, o que que é a dor? Sensação ou percepção, certo? Quando a gente fala de sensação ou percepção, envolve novamente sistema nervoso central, sistema nervoso periférico.
E vamos falar um pouquinho, então, sobre o comando da dor, né, dentro da neurofisiologia. Então, quais exemplos que tem dentro de dores? Ardência, fisgada, irritação, latejo, etc. Bora lá. Então, vamos falar sobre a fisiologia da dor, que é a nossa base dentro da acupuntura, né, e da auriculoterapia, que utiliza os pontos, né, sistêmicos. Então, os mecanismos fisiológicos da dor envolvem conceitos de sensibilização periférica e neuroplasticidade, tá? Sensibilização periférica seria justamente isso, a sensibilidade em regiões do sistema nervoso, a partir do sistema nervoso periférico. E neuroplasticidade seria a forma como o cérebro entende e compreende essa dor, né? Gerando, então, o mecanismo, com ação através de mediadores bioquímicos nas vias nociceptivas, que a gente vai falar um pouquinho sobre quais são essas vias principais de nocicepção. Pode-se estabelecer, então, correlações entre inflamação, dor e status psicológico, que daí envolve o estado emocional de cada um, né, a intensidade de cada pessoa e tudo mais. Em relação aos receptores sensoriais, né, então, os receptores sensoriais, que são os receptores que vão captar a dor, são classificados como, são, né, denominados como nociceptores. Então, os nociceptores são os receptores sensoriais que vão captar o sinal dessa dor e traduzir em estímulo elétrico, que é o que a gente chama, então, de potencial de ação, até chegar na medula espinhal. Lembrando que, de novo, receptores sensoriais estão em todos os pares de nervos, principalmente periféricos, né? Então, eu costumo dizer, pessoal, para ficar mais fácil ainda para vocês nunca mais esquecerem, uma coisa que eu costumo dizer para os alunos é que, assim, o nosso sistema nervoso, ele parece, é como se fosse uma rede de Wi-Fi, né? Uma rede de Wi-Fi, de sinais, né? Então, para que chegue o sinal nessa rede, precisa de estímulo, né? Enfim, estímulo elétrico, certo? Então, é o nosso potencial de ação na medula espinhal. E dentro desse potencial de ação, então, tem os nossos receptores, que vão, é a nossa rede de Wi-Fi, né? Que vai fazer com que o sinal chegue no sistema nervoso central. Então, dentro desses nossos receptores vão ter os mecanorreceptores, que são os estímulos mecânicos, traumas, impactos, fricções, tracionamento ou rompimento. Aí envolve também, no caso, se tem rompimento de tecido, por exemplo, enfim, traumatismo, fratura e tudo mais, né? Então, estímulos mecânicos, né? Tem os nossos receptores térmicos, que são os nossos receptores responsáveis em identificar qualquer alteração de temperatura, seja frio ou calor. Então, por exemplo, quando você está cozinhando alguma coisa e você vê que, opa, né? Sentiu que foi alguma coisinha ali, uma aguinha quente, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar. Então, nessa hora, quem está agindo são os nociceptores térmicos. Mesma coisa em relação à temperatura externa, o mecanismo que o nosso corpo produz para que tenha aquecimento no nosso corpo. Então, o frio, né, quando está uma temperatura externa no inverno, então o nosso corpo ele vai precisar produzir mais calor. Então, também vai entrar em ação os nossos receptores térmicos. No verão, o nosso corpo ele já está com muito calor, porém a reação dele é produzir o suor. Então, aí envolve também os nossos receptores térmicos, né? Então, tudo que está ligado a aquecimento, sensibilidade de calor ou frio, são os nossos receptores térmicos que estão atuando. E tem os nossos receptores quimiosensíveis, ou seja, os que identificam na parte, né, da fisiologia da dor respostas inflamatórias, como, né, liberando substâncias como bradicinina, serotonina, histamina, entre outros. Então, esses são os principais nossos receptores, né, responsáveis pela parte da fisiologia da dor. Dentro desses nossos receptores, eles vão realizar etapas, né? Então, como assim, prof? Etapas? Bom, lembra que eu acabei de falar para vocês que quando a gente tem o estímulo da dor, então, por exemplo, colocou o dedo lá no fogo, queimou sem querer, colocou
o leite, né? Queimou com o leite, alguma coisa assim. Automaticamente, vai o sistema nervoso periférico, vai enviar o comando de ação, né? Estímulo para o sistema nervoso central, para que a gente tire a mão. Só nesse processo de retirar a mão, quem está agindo são os nociceptores, né? Os neurônios nociceptores. Então, as etapas dessa nocicepção em relação ao processo da dor vai ocorrer. Tem as 4 fases, que é transdução, ou seja, transformar estímulo nocivo ou nociceptivo em potencial de ação para ser levado onde tem que ser levado, né, para o sistema, né, sistema nervoso central. Transmissão, enviar esses estímulos pelas linhas espilotalâmica e espiroretinotalâmica. Tem o processo de modulação, que é onde vai ter a modificação, ou seja, a medula ela vai aumentar ou reduzir o limiar da dor, que daí vai envolver de forma particular para cada pessoa, daí que por isso que a gente vê que tem pessoas que sentem mais dor, tem pessoas que não sentem tanta dor. E, principalmente, por que que a medula tem relação com a dor? É só a gente lembrar, por exemplo, de pacientes que têm doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, diabetes. Diabetes é uma doença neurodegenerativa, por mais que ela tenha origem, né, por alteração no nível de insulina, na quebra de glicose, ela tem efeitos no sistema nervoso central, que altera também o sistema nervoso periférico. Por isso que o paciente diabético, por exemplo, tem alteração de sensibilidade, assim como o paciente que teve AVC, Parkinson e outras doenças, né? Parkinson não altera a sensibilidade, mas é mais o AVC, o diabetes e outras síndromes neurológicas, né? Mas, enfim, tudo que altera a sensibilidade do limiar da dor tem relação com o processo de modulação, né, da medula espinhal. E aí, também, para finalizar, tem a parte de percepção, ou seja, quando o sistema nervoso identifica, depois que já passou pela parte da medula, então, a medula já identificou o limiar de dor e automaticamente, então, se é ou não ameaçadora, é ou não ameaçadora. Se for uma dor que é ameaçadora, pode ser produzida, então, para nos proteger. Aí gera também, aí começa quando é uma dor que é invasiva, aí gera o processo, então, inflamatório, né? Então, também tem relação com o sistema, enfim, com a parte das glândulas, sistema endócrino e tudo mais. Certo? Então, assim, por que que eu quis falar sobre o sistema nervoso para vocês, se o foco, né, então, é a auriculoterapia? Então, como eu comentei, a auriculoterapia, ela é baseada em estímulo da dor através dos micronervos. Então, assim, ali eu mostrei para vocês os nervos gerais, né? Então, o nosso corpo tem sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E dentro do sistema nervoso periférico também tem os nervos faciais. Então, a gente também tem nervos faciais e auriculares também, micronervos. Porque tudo que tem dor tem relação com o nervo. Então, assim, professora, mas como que a gente tem nervo se a gente não tem... É só cartilagem na orelha? Sim, a orelha é uma cartilagem. Porém, se a gente tem sensibilidade na orelha, então tem nervo. Porque tudo que está relacionado à dor está relacionado ao sistema nervoso. Então, na orelha, a gente tem micronervos. Por isso que dói. Então, assim, o que que acontece? Cada um desses micronervos vai ter relação direta com uma parte do corpo, estimulando uma parte do corpo, que tem ligação com os outros pares de nervos, tá? Então, baseando-se nisso, que foi estudado, então, a auriculoterapia. Então, a auriculoterapia gera informação para o cérebro a partir dos estímulos neurais, e o cérebro estimulado devolve o comando para o corpo, buscando equilíbrio de vários distúrbios, certo? Então, a auriculoterapia, ela é baseada na neurociência.